Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Esporte Notícias, as principais informações do mundo do esporte para você. Agora nessa tardezinha de quinta-feira, as principais informações da rodada da Copa do Brasil de ontem, quarta-feira, também quinta-feira aí com jogos acontecendo e você acompanha com a gente. Também seleção brasileira, os bastidores aí do que está sendo notícia e destaque, você acompanha com a gente nessa tardezinha agora de quinta aqui pelo Esporte Notícia. Informações do esporte para você em nome também de parceiros e eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. É a loja mais completa aqui da cidade, da nossa região, você encontra de tudo, inclusive aquela coleção completinha para você de cama, mesa e banho e também cortinas para a casa toda. Preços e condições especiais lá na Praça Francisco Simões, número 156. O telefone para contato é o 3652-1987 ou então pelo WhatsApp, que é o 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas. Aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma escola e uma Wizard bem pertinho de você. Aqui na cidade, fica na Avenida Fernando Costa, número 264. O telefone para contato é o 3652-5444 e também o WhatsApp, que é o 998-49-4544, o Wizard. E vamos lá com as informações que chegam para a gente também do esporte. A gente começa pelas rodadas de ontem da nossa Copa do Brasil. Tivemos inclusive a campo Botafogo e também Capital. Uma vitória importante, inclusive aí também, para dar moral, né, para o Botafogo, que entrou em campo com um time misto, mas acabou goleando aí o Capital pelo placar de 4-0 no estádio Newton Santos. Não foi um desempenho brilhante, apesar de dominante, mas a equipe soube ser eficiente aí na hora certa para poder chegar mais tranquila agora no duelo da volta. Lembrando que foram 3 penalidades marcadas pelo árbitro, que voltou ainda na decisão de um deles depois de ter acesso ao VAR. Alex Telles e Igor Jesus balançaram a rede nas cobranças, enquanto Arthur e também Juan completaram aí o placar, então, de 4-0, esse jogo de ida da terceira rodada do Botafogo sobre o Capital. Tivemos também o Ceará e o Palmeiras aí pela nossa Copa do Brasil. Palmeiras que venceu pelo placar de 1-0, jogando inclusive fora de casa, né, na Arena Castelão. Vitória importante aí também para a rodada da volta, agora no próximo dia 21. Você acompanha com a gente agora também como foi o jogo. O Palmeiras saiu na frente do Ceará pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Verdão venceu pelo placar de 1-0 no Castelão e leva uma vantagem importante para o jogo da volta no próximo dia 22, às 19h30 pelo horário de Brasília, no Allianz Parque. O duelo na capital cearense foi muito brigado, com inúmeras faltas e cartões para ambas as equipes. No primeiro tempo, mesmo com o jogo parando muitas vezes, as equipes criaram as melhores chances. O Vozão assustou em um dos lances antes dos 25 minutos, mas foi o Verdão que saiu na frente. Aos 33 minutos, Estevam cobrou uma falta na cabeça de Gustavo Gomes, que finalizou com força para abrir o placar. Na etapa final, o equilíbrio prevaleceu e as faltas tomaram conta do confronto. O Palmeiras se segurou bem, fazendo então o Ceará forçar as bolas alcançadas para a área. Lembrando que o jogo de volta para Ceará e Palmeiras acontece apenas no dia 22 de maio, no Allianz Parque, às 19h30. No próximo final de semana, as equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Vozão recebe o Vitória no sábado, às 18h30, no Presidente Vargas. Já o Verdão vai até Brasília pegar o Vasco no domingo, a partir das 16 horas pelo horário de Brasília.
Aí então, pessoal, 1-0, né? Placar então Palmeiras também e Ceará. Em campo também tivemos debutando aí na nossa Copa do Brasil, né? O Bahia. O Bahia que enfrentou o Paysandu, começando muito bem também na Copa do Brasil aí. O Bahia, hein? Inclusive, acabou derrotando aí em grande estilo, né? Na noite da última quarta-feira, jogando no Mangueirão. O tricolor usou um time quase todo reserva, mas mesmo assim venceu o Paysandu pelo placar de 1-0. Pelo jogo de ida, também na terceira fase aí do torneio, leva essa boa vantagem agora para Salvador. De pênalti, Cauliba lançou a rede e garantiu o resultado ao time baiano. Bahia que vem vindo bem, né? Vem surpreendendo aí, comandado pelo técnico Rogério Ceni, vem vindo bem no Brasileirão, surpreendendo também na Libertadores e começando com o pé direito aí também na Copa do Brasil. Também tivemos aí, começando com o pé direito, né? Dorival Júnior, que enfrentou com o Corinthians ontem aí o Novo Horizontino, jogando em Novo Horizonte fora de casa e conseguiu também o placar de 1-0. A vantagem é agora para o jogo da volta, que ocorre no próximo dia 21 na Neoquímica Arena. Você acompanha também como foi aí a partida. O Corinthians iniciou a sua caminhada na Copa do Brasil com o pé direito e abriu vantagem no confronto com o Novo Horizontino pela terceira fase da Copa do Brasil. Na noite de estreia do técnico Dorival Júnior, na última quarta-feira, o Timão jogou apenas o suficiente para vencer o time da casa por 1-0, com gol do espanhol Héctor Hernández, ainda no primeiro tempo. Agora, o alvinegro precisa de apenas um empate em Itaquera para avançar de fase até as oitavas de final. Contratado para dirigir o Corinthians até o fim da temporada de 2026, o técnico Dorival Júnior estreou com o pé direito. O técnico escalou uma equipe mista, reforçou o sistema defensivo com a marcação no meio de campo e conseguiu um resultado sólido, sem sofrer gols. Um de seus principais desafios neste início no Clube do Parque São Jorge. Lembrando também, claro, que o jogo de volta do confronto entre os paulistas será disputado no dia 21 de maio, às 21h30 pelo horário de Brasília. Para avançar às oitavas de final, o Corinthians joga por qualquer vitória ou empate. Em caso de triunfo do Novo Horizontino por um gol de diferença, a definição do classificado sairá nas penalidades. Até lá, no entanto, Corinthians e Novo Horizontino voltam as atenções para as séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Timão entra em campo no sábado, a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Internacional, na Neoquímica Arena, pela 7ª rodada da Série A. O Tigre joga no domingo, às 16 horas, para medir forças com o Atlético Goianiense, em Goiânia, pela 6ª rodada da Série B. Aí, pessoal, vitória importante também do Corinthians, né? Jogando fora de casa e tendo a estreia também de Dorival Júnior aí do lado do gramado, né? Orientando aí também o time do Corinthians. Vamos lá daqui a pouquinho continuar pelas rodadas também. Tivemos ainda, né, ontem também o CSA e o Grêmio. Aliás, do duelo de azuis aí que ocorreu em Maceió, acabou dando do Mutange, viu? O CSA venceu o Grêmio pelo placar de 3-2. Lembrando que foi uma virada aí de empolgar a torcida no estádio Rei Pelé, com gols de Thiago Marques, Marcelinho e Brian. O Grêmio até chegou a estar na frente do placar, acabou fazendo com o Batayate e com o Dodge, mas acabou aí cedendo nessa virada para o CSA, então na partida, no jogo de ida também da terceira fase da Copa do Brasil. E daqui a pouquinho a gente vem com os jogos de hoje, porque continua nessa quinta-feira a nossa Copa do Brasil, em nome também de Agropecuária Bichos e Companhia. O lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho tosa, artigos para pescaria, aquarismo e muito mais para você. Lembrando que fica na rua 15 de novembro, número 1117. O telefone é o 3652-4675, Agropecuária Bichos e Companhia.
Em nome também de AM Metais, é a empresa que faz a diferença na cidade. Leva lá o seu material, dá um destino correto, você vai ajudar o meio ambiente, vai ganhar dinheiro e a sua vantagem também em você poder fazer parte. Lembrando, né, que no dia 11 também de maio teremos aí o sorteio de R$ 500 referente, né, ao Dia das Mães. Então participa, não fica de fora. Telefone para contato é o 3652-1599 ou então também pelo WhatsApp, que é o 981712810, AM Metais. E continua nessa quinta-feira os jogos da nossa Copa do Brasil, os jogos de ida da terceira fase. Logo mais essa noite a campo, teremos aí o Operário e também o Vasco. Eles vão a campo a partir das 16 horas da tarde, aliás, meio da tarde já, né? Iniciando já aí o jogo, então, de Operário e Vasco no estádio Germano Kluger, em Ponta Grossa, no Paraná, também pelo jogo de ida. Também Brusque e Atlético Paranaense. Esse jogo acontece também juntinho, agora ocorrendo já às 16 horas, né? Em Joinville, em Santa Catarina, também o jogo de ida entre Brusque e Atlético Paranaense. E teremos também, logo mais às 18 horas, Santos e CRB. O Santos que joga em casa, né, na Vila Belmiro. O Santos que vem num momento aí complicado também, retomou aí a Copa do Brasil depois que foi campeão da Série B do Brasileirão do ano passado. Vem de alguns tropeços aí no Campeonato Brasileiro e começa então a sua caminhada agora também na Copa do Brasil. E você acompanha a preparação aí para o jogo de hoje. Santos e CRB se enfrentam nesta quinta-feira às 18 horas pelo horário de Brasília na Vila Belmiro, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Santos retorna à Copa do Brasil após ficar fora da disputa no ano passado. O Peixe entra na competição somente nesta fase por ter conquistado a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. A equipe vive um momento de crise após um mau início no Brasileirão, que determinou a demissão de Pedro Caixinha e a contratação de Kleber Xavier, que estreia nesta quinta-feira. O CRB vem de um empate com o Paysandu por 1-1 no último domingo em Belém, pela quinta rodada da Série B. O time ocupa a sexta colocação do torneio, com 10 pontos e estreia na Copa do Brasil nesta fase. Neste ano, o objetivo é repetir o feito de 2021, quando o Galo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, vencendo no tempo normal por 1-0 e nos pênaltis, pelo placar de 4-3. Em questão de escalação, anunciado na última terça-feira como novo técnico do Santos, Kleber Xavier teve apenas 2 treinos com o elenco antes da estreia. Até por conta disso, a tendência é que o técnico mantenha a base da equipe que entrou em campo no último domingo, contra o Bragantino. A novidade deve ser a entrada de Aderlan na lateral direita. Já do lado do CRB, o técnico vai mexer na escalação do CRB para o jogo de quinta. Na lateral direita, Rainer não pode atuar porque pertence ao Santos e está emprestado ao time alagoano. Assim, o Everton, contratado recentemente, assume a posição. Na zaga, Luiz Segovia, que desfalcou o time contra o Atlético e Paysandu, deve voltar a formar dupla com Henry. Outra mudança pode ser no meio de campo, com a entrada do volante Fernando Henrique no lugar do atacante Douglas Baggio. Então, pessoal, CRB e Santos hoje, então, na Vila Belmiro. O Santos também nos seus passos aí na Copa do Brasil. Ainda hoje, quinta-feira, em campo, também logo mais, teremos Criciúma e Bragantino. Esse jogo acontece também a partir das 18h30, aí o pessoal poder estar acompanhando também no estádio Heriberto Rus, em Criciúma, em Santa Catarina, também pelo jogo de ida. Vem aí também Botafogo e Flamengo, também se enfrentando às 20 horas no estádio Governador João Castelão, em São Luís, no Maranhão. E também Cruzeiro e Vila Nova, em Belo Horizonte, né, direto aí do Mineirão, a partir das 21h30 também, encerrando então os jogos dessa quinta-feira pela nossa Copa do Brasil, os jogos de ida aí da terceira fase. Daqui a pouquinho mais informações do esporte para você em nome também lá da Vero, com os melhores planos sempre aí para o seu celular, para a sua internet,
para você ter sempre aquela conexão, né, e não perder nada do que está sendo notícia também com a gente. E você acompanha agora aí o recadinho que vem da Vero. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV. Mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Antes de vir com mais notícias do esporte, eu já começo falando também lá de restaurante Fogão de Lenha. Pessoal, o Canto da Chuleta é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, localizado nos altos do Arco-Íris, aonde você encontra o shopping mais gelado, as melhores porções, agora também contando com os combos. Você escolhe aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E vamos lá falar do São Paulo, porque mais uma vez, né, voltou a ser questionado em relação à volta do jogador Lucas. Muito se aguardava o Lucas voltando aí nesse meio de semana na Copa do Brasil. Não aconteceu e o pessoal já começa a se questionar. Segundo informações, ele pode estar voltando já no final de semana por mais uma rodada do Brasileirão. Ele teria participado das atividades normalmente aí com os jogadores agora também neste meio de semana. Tudo indica de que está 100% na recuperação e deve voltar a campo, então, o mais rápido possível, já sendo opção aí para o Luiz Ubeldia. E você agora acompanha com a gente os bastidores aí do tricolor. Quando o Lucas volta ao São Paulo? Essa é uma das perguntas que mais têm sido feitas por torcedores são paulinos. A boa notícia é que o Camisa 7 treinou normalmente na última quarta-feira, dia da reapresentação do elenco no CT Barra Funda, após a vitória por 2-1 sobre o Náutico no Morumbi na última terça-feira pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Recuperado de um trauma no joelho direito, o atacante participou dos trabalhos com bola, indicando que já não possui restrições para jogar e, com isso, pode voltar a ser relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia para o duelo de sexta-feira com o Fortaleza às 21h30 no Morumbi, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com fontes ouvidas, Lucas Moura deitou e rolou no treino coletivo que foi realizado especialmente para avaliar se ele teria condições de voltar à ativa já no próximo compromisso do tricolor. Na última quarta-feira, o elenco tricolor foi dividido para o dia de trabalho no CT. Aqueles que atuaram na maior parte do tempo contra o Náutico participaram de atividades regenerativas, enquanto os demais atletas foram a campo. Como parte do plantel se limitou a trabalhos nas dependências internas do CT da Barra Funda, o técnico Luiz Ubeldia contou com a presença de alguns jovens do Sub-17 e do Sub-20 do São Paulo para completar as atividades com bola no gramado. O São Paulo ainda realiza mais um treinamento no CT da Barra Funda nesta quinta-feira, antes de fechar sua preparação para o seu próximo compromisso na temporada. Ostentando uma sequência invicta de 10 partidas, o elenco tricolor quer manter a toada para seguir subindo na tabela do Brasileirão. Aí, pessoal, as informações, então, bastidores também do São Paulo, que deve ter, então, o Lucas logo mais, já também sendo opção aí para o Luiz Ubeldia nos demais jogos, né? Agora, final de semana, a chave virando mais uma vez para o nosso campeonato brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do esporte em questão aí de futebol, mas agora vamos lá também para o automobilismo de Fórmula 1, afinal de contas, neste final de semana tem Fórmula 1, vem aí o GP de Miami, a partir das 5 horas da tarde, aqui pelo horário de Brasília, né? O pessoal acompanha aí as emoções de mais uma, essa que vem para ser a 6ª etapa de 24 que prometem para essa 2025. E você acompanha agora também um pouquinho as características aí do GP de Miami, que já é conhecidíssimo, né, para os amantes aí do automobilismo. A Fórmula 1 retorna com força total para o Grande Prêmio de Miami nessa 6ª etapa da temporada 2025, marcando para os dias 2 a 4 de maio
no Autódromo Internacional de Miami. O evento, que promete calor intenso e disputas eletrizantes, contará com a segunda corrida sprint do ano e a estreia do brasileiro Gabriel Bortoleto em um dos circuitos mais desafiadores do calendário. A transmissão no Brasil será realizada pela Band Esportes e F1 TV, garantindo cobertura completa para os fãs do automobilismo. Desde a sua inclusão no calendário em 2022, o circuito de Miami tem se consolidado como palco de grandes momentos, com vitórias memoráveis e um público vibrante. Este ano, a expectativa gira em torno de Bortoleto, que aos 20 anos representa a nova geração de pilotos brasileiros na categoria. O Autódromo Internacional de Miami é conhecido por exigir precisão dos pilotos e estratégias ousadas das equipes. A pista combina retas de alta velocidade com setores técnicos, onde a tração e a aerodinâmica são fundamentais. Em 2024, o circuito foi palco da primeira vitória de Lando Norris na Fórmula 1, um marco que quebrou a hegemonia de Max Verstappen, vencedor das edições de 2022 e 2023. Agora, com a etapa de 2025 em pleno andamento, a McLaren segue como uma das favoritas, mas enfrenta a concorrência feroz da Red Bull, Ferrari e Mercedes. Para Bortoleto, que corre pela Sauber, o GP de Miami é uma oportunidade de mostrar o seu talento em um grid repleto de estrelas. Aí, pessoal, nessa Fórmula 1, então, voltando com tudo neste final de semana, né? Hoje, aliás, né, já 1º também de maio, a gente lembra, né, 31 anos, a morte também de Ayrton Senna, né? Ele acabou vindo a óbito em um grave acidente dia 1º de maio de 1994, em Imola, na Itália. E o pessoal lembra, né, até hoje, aí, realmente, o eterno Ayrton Senna do Brasil. Hoje, então, completa, aliás, né, 31 anos dessa tragédia aí que marcou também o nosso automobilismo. E vamos lá com informações que vem pra gente agora em relação também à seleção brasileira, né? Porque mais uma vez vem aí à tona aquela velha novela com relação a técnico. No meio do ano, a gente já tem mais uma convocação visando as eliminatórias para a Copa do Mundo. E por enquanto a seleção tá à deriva, né? Sem ninguém aí no seu controle. Carlo Ancelotti é um nome cobiçado, porém parece que o que estava certo está agora ali meio embaraçado, né? Principalmente com relação à saída do Real Madrid, se vai ou não ter essa saída. E parece que tem gente árabe também, alguns times aí crescendo o olho no técnico. E você agora acompanha também com a gente. O maior salário do futebol brasileiro e provavelmente também entre técnicos de seleções não foi suficiente para que Carlo Ancelotti colocasse em prática o acordo para dirigir a seleção brasileira. A dificuldade para acertar a rescisão com o Real Madrid, somada à cifra astronômica de mais de 225 milhões por ano, sinalizada por clubes sauditas, emperrou as negociações e fez com que a CBF encerrasse as conversas. A urgência por um substituto para Dorival Júnior já em maio fez com que a entidade descartasse novamente o risco de ficar sem Carleto, como aconteceu há 2 anos. A justificativa formal para o entrave foi a dificuldade para negociar com Florentino Pérez o encerramento do contrato que vai até meados de 2026 com o Real, mas mensagens vindas também da Arábia Saudita tiveram peso para que o técnico recusasse no sim para as condições apresentadas pela CBF. Al Hilal e Al Ahly já indicaram interesse e aguardam o fim da temporada para intensificar as conversas. Lembrando também que, eliminado da competição continental e a 6 pontos do Al Ittihad, faltando 5 rodadas para o término da Liga Saudita, o clube vê Jorge Jesus em fim de ciclo e já pensa em troca para o Mundial de Clubes. O português, por sinal, passa a ser o favorito na corrida para assumir o Brasil até a Copa do Mundo. E já é sabido que a multa rescisória é de 2 milhões de euros a partir de maio. Todo o cenário, juntamente com o impasse envolvendo a saída do Real Madrid, colaboraram para que Ancelotti não tivesse pressa para firmar um contrato com a CBF antes da resolução com os merengues.
O Real, por sua vez, entende que a saída deve acontecer sem custos diante da proximidade de acerto com a CBF, o que gerou um impasse com cara de cabo de guerra. De um lado, o clube tenta reduzir gastos para o fim do contrato e, do outro, Ancelotti sabe do desejo de Florentino de ter Xabi Alonso e reluta em abrir caminho pedindo demissão. Foram esses acontecimentos que fizeram a CBF recuar e não ficar à mercê do que está sendo discutido sem sua participação na Espanha. Faltando um mês para o início da próxima data FIFA, o foco agora está em Jorge Jesus ou Abel Ferreira, como alternativa em caso de nova novela. Aí, pessoal, também seleção brasileira, a gente acompanhando, né, como que vai ficar essa questão toda também em relação a técnico aí, por enquanto nada certo. Vamos lá falar também em nome agora da 7Bet. 7Bet é o seu site de apostas esportivas. Apostar e ganhar é com a 7Bet, é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte da 7Bet. E essas foram as informações do nosso Esporte Notícia, que vai ficando também por aqui. Agradeço a Aérea pela técnica, a você que esteve acompanhando, ficando informados também com a gente. Eu volto agora no sábado, a partir das 11 horas com o Sábado Esportivo. Na segunda-feira a gente volta pela manhã com Cultura Hits, tem mais esporte à tarde também para você. Desejo a vocês uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Fiquem todos bem e até mais.